Pessoal, vamos lá para mais uma aula. Aqui nós vamos ver algumas das premissas básicas do modelo de crescimento econômico de Robert Solow. Então, modelo básico de Solow, premissas básicas. Nós temos aqui o modelo que a gente já viu, tá? Ele vai ser uma função que a gente chama de função Cobb-Douglas. Ela é representada por Y maiúsculo. Esse Y representa todo o produto nacional, a renda nacional, que vai ser uma função basicamente desses dois fatores de produção. O K representando todo o capital empregado e o L representando todo o trabalho empregado no processo produtivo. Então esse modelo básico de desenvolvimento, de crescimento, desenvolvido por Solow lá em 1956, ele vai apresentar duas equações básicas. A primeira delas apresenta o produto de um país. E esse produto, como nós estamos vendo aqui, ele vai ser função do quê? Ele vai evoluir, digamos assim, crescer ao longo do tempo em função do capital empregado na economia e também da mão de obra, do trabalho empregado na economia, tá? Nós temos aqui também, nessa função de produção, que esse alfa, esse índice alfa aqui, ele vai representar qualquer valor situado aí entre 0 e 1. Mas por que qualquer valor entre 0 e 1? Porque 1 vai representar o quê? 100% de todo o produto gerado. Significa que se alfa representa um valor entre 0 e 1, nós vamos ter que parte desse produto é gerado pelo capital e uma outra parte é gerado então pelo trabalho. Tá? Por isso que aqui, se aqui é alfa, aqui vai ser 1 menos alfa. Por exemplo, digamos que alfa representa 40%. 1 menos 40%, ou seja, 1 menos 0,4 vai sobrar quanto? 0,6. Ou seja, o trabalho está respondendo por 60% do produto gerado nessa economia. Só para citar um exemplo, tá? E aí esse valor aqui, esses valores eles variam muito de país para país, tá? Então, uma propriedade importante nessa função é que ela apresenta retornos constantes à escala. Isso significa que, se dobrarmos a quantidade de capital e ao mesmo tempo conseguirmos dobrar a quantidade de trabalho, significa que o produto nacional aqui, nosso Y maiúsculo representando todo o produto nacional, a renda nacional, também consequentemente vai dobrar, tá? E olha só, qual o fator aliás, o que é que remunera esses fatores de produção, o capital e o trabalho, tá? Os trabalhadores eles vão receber um salário. Trabalho é mão de obra, tá? De quem? De pessoas que estão trabalhando para a empresa. E elas vão receber um determinado valor aí em termos de salário pelo seu trabalho prestado. Esse salário, essa unidade de trabalho, então, nós vamos representar por W minúsculo, que representa o salário. E o capital? O capital aqui ele pode representar, por exemplo, uma máquina alugada, pode representar aí um imóvel arrendado. Então ele vai ser representado nessa função por R minúsculo, tá? Que significa o quê? O retorno do investidor por cada unidade de capital alocada, tá? Esse investidor pode ser, por exemplo, o proprietário de um imóvel que está alugando esse imóvel para uma empresa trabalhar, tá? E aí nós vamos ter a função de produção, ela vai ser reescrita dessa maneira, tá? Então o trabalho ele é multiplicado por um índice, tá? Que é o W, que representa os salários dos trabalhadores, tá? Da mesma forma, o capital ele vai ser representado, ele vai ser multiplicado, aliás, por esse índice R minúsculo, que representa a remuneração do capital, tá? No entanto, olha só, sabemos que este estudo aqui deve se basear numa visão do trabalhador per capita. Ou seja, essa equação de Cobb-Douglas inicialmente deve ser reescrita na forma de considerarmos a análise do produto per capita. Então nós vamos ter que a função ela vai ser reescrita dessa maneira, tá? Nós não vamos ter mais o Y maiúsculo representando todo o produto nacional, nós vamos ter o produto per capita, tá? Ele vai ser uma função do quê? Do capital per capita, que nós vemos que o K ele é minúsculo também, sendo elevado a alfa, obviamente, né? E o Y, então, ele vai ser uma função do quê? Também do trabalho. Então, nós temos aqui que nós temos todo o produto nacional dividido por todo o trabalho, nós temos isso em termos per capita. Quando pegamos todo o PIB nacional e dividimos
pelo trabalho, nós temos o PIB, por exemplo, por trabalhador, quando nós dividimos por todos os trabalhadores. Quando dividimos por todas as pessoas que moram nessa nação, nós temos o PIB per capita. Aqui nesse caso é o PIB por trabalhador. Por quê? Porque toda a renda nacional, todo o PIB está sendo dividido, ó, L aqui representando as pessoas que estão trabalhando, os trabalhadores, tá? Da mesma forma nós fazemos com o capital, ó, K dividido por L. E a segunda função do modelo básico de solo é referente ao acúmulo de capital da economia, dada pela seguinte função, tendo S, certo? Essa função que estamos vendo, como uma proporção constante da renda que ela é poupada. Então o S, nesse caso, gente, ele vai representar a poupança. Por isso que ele está multiplicando a renda aqui, ó, Y representa a renda nacional. Parte dela vai ser poupada, tá? A poupança é representada por S, então, certo? E nós temos também esse D aqui, que significa depreciação. Então, o D é um índice que está multiplicando o capital. Por quê? Porque o capital ele se deteriora, ele se deprecia ao longo do tempo, ele vai se desgastando, ele vai perdendo valor. Então, olha só, vamos reler essa equação aqui. Significa o seguinte, esse K maiúsculo com essa bolinha em cima, ele representa a variação do capital. Então, a variação do capital, como que ela ocorre, tá? Primeiramente, nós temos que parte da renda é poupada e reinvestida, por exemplo, na compra, por exemplo, de novos maquinários, novas instalações, novas empresas se instalam. Tá? Então, parte do dinheiro poupado é convertido em investimento, só que nós temos que descontar o quê? A depreciação. Por quê? Porque o capital ele se desgasta ao longo do tempo. Então, o capital ele varia dessa maneira. Uma parte da renda que é poupada e nós temos menos o desgaste do capital ao longo do tempo. Então, juntando as duas equações anteriores que nós já vimos, nós vamos chegar a essa relação de acumulação de capital por trabalhador. Então, agora nós temos aqui o K minúsculo, certo? Com a bolinha, significando o quê? A variação do capital por trabalhador ao longo do tempo, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a uma fração, uma parte da renda do trabalhador mesmo. Nós temos aqui o Y pequeno, que significa a renda do trabalhador, menos o quê? Menos esse N aqui vai representar a variação da população ao longo do tempo, mais a depreciação do próprio capital. E qual que é a conclusão que se chega com esse modelo? É que o crescimento ele está diretamente ligado ao investimento por trabalhador. Tá? Recapitulando o que já foi falado, a poupança ela se converte em investimento, o dinheiro que é poupado, que é guardado, depois naturalmente ele é reinvestido, tá? Sendo reduzido pela depreciação do capital. Por isso nós temos esse sinal de menos aqui. Então nós temos uma parte que se acumula, um dinheiro que é poupado, que é guardado, que depois é reinvestido, mas ao mesmo tempo nós temos que descontar parte do capital que está se desvalorizando ao longo do tempo. Esse crescimento é sustentado até que ponto? Até o chamado estado estacionário, que é o estado onde a economia para de crescer, onde a depreciação do capital somado à taxa de crescimento populacional, N representa a taxa de crescimento populacional, vai ser igual ao investimento por trabalhador. E isso vai ser ilustrado nessa figura aqui, nesse gráfico, tá? Então o país está crescendo, 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 chega um momento que a taxa de crescimento ela já não é a mesma que antes, o capital ele continua crescendo, porém a taxas decrescentes, e vai chegar um momento aqui em que para de crescer, em que o investimento necessário ele é suficiente apenas para compensar a depreciação do capital. Tá? Para que o Estado ele saia desse estado estacionário e continue crescendo, será necessário o quê? Será necessário uma nova taxa de poupança, tá? Que vai se converter em investimento até que se alcance um novo estado estacionário da economia.